Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade e gratidão. Tu és o Criador do céu e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela Tua palavra poderosa. Hoje, ao abrir os nossos olhos, reconhecemos que este novo dia é um presente precioso vindo diretamente das Tuas mãos. Não estamos aqui por acaso, mas porque o Senhor, em Sua infinita misericórdia, decidiu nos dar mais uma oportunidade de viver, de crescer, de aprender e de cumprir o propósito para o qual fomos criados. Pai amado, consagramos a Ti cada hora, cada minuto e cada segundo deste dia. Pedimos que, desde o amanhecer até o pôr do sol, a Tua presença nos acompanhe. Que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda sombra de medo, insegurança e dúvida. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Assim como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor, nós nos apegamos a esta promessa hoje. Mesmo que as circunstâncias tentem nos desanimar, escolhemos crer que o Senhor já preparou um caminho de vitória para nós. Pai, abençoa cada área da nossa vida neste dia. Abençoa o nosso trabalho, para que possamos produzir com excelência e integridade. Abençoa os nossos estudos, para que possamos crescer em conhecimento e sabedoria. Abençoa os nossos relacionamentos, para que sejam marcados pelo respeito, pela paciência e pelo amor. Senhor, livra-nos das distrações que tentam nos afastar do propósito. Ajuda-nos a ter foco e disciplina para cumprir as tarefas que o Senhor colocou diante de nós. Que possamos usar o nosso tempo de forma sábia, sem desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos dá. Pai de amor, pedimos também que guardes as nossas entradas e saídas, conforme está escrito no Salmo 121, versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que nenhum mal nos alcance, que nenhum plano do inimigo prospere contra nós, que sejamos protegidos de todo perigo, visível ou invisível. Senhor, coloca sobre nós a Tua armadura espiritual, para que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes na fé. Reveste-nos com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as sandálias do Evangelho da paz. Pai, que a nossa boca fale palavras de vida neste dia. Que possamos abençoar e não amaldiçoar, edificar e não destruir. Que os nossos olhos sejam puros e atentos para ver as oportunidades de servir ao próximo. Que as nossas mãos sejam instrumentos de bênção e as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo. E, acima de tudo, Senhor, que hoje possamos experimentar a alegria da Tua presença. Que não apenas peçamos bênçãos, mas que também possamos ser bênção na vida de outros. Que, ao final deste dia, possamos olhar para trás e perceber quantas vezes o Senhor nos guiou, livrou e sustentou. Declaramos que este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Recebemos a Tua paz, a Tua força e a Tua direção para caminhar com confiança e esperança. Quem crê que Deus está abençoando este dia? Escreva amém nos comentários e declare a vitória para hoje. Pai amado e fiel, nesta oração queremos colocar diante de Ti a nossa vida financeira, profissional e material. Tu és o Deus que nos sustenta e nos supre em todas as coisas. Tu és aquele que abre portas onde não há caminho, que faz brotar água no deserto e que alimenta os Teus filhos até na escassez. Por isso, Senhor, entregamos em Tuas mãos toda a nossa área financeira, confiando que o Senhor é capaz de nos levar a um novo nível de prosperidade e abundância. Senhor, nós cremos no que está escrito em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Pai, que essa promessa se cumpra em nossa vida. Que o fruto do nosso trabalho seja abençoado e multiplicado, que nada nos falte, e que possamos ser canal de bênção para outras pessoas. Que todo o espírito de miséria, escassez e prejuízo seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que toda porta que o inimigo tentou fechar seja aberta pelo poder do Senhor. Que todo recurso que for retido, desviado ou bloqueado seja liberado. Senhor, envia oportunidades, conexões e ideias criativas para que possamos prosperar de forma honesta, íntegra e abençoada. Pai,
Sabemos que prosperidade não é apenas ter bens materiais, mas viver em plenitude, com saúde, paz e alegria. Que a nossa prosperidade seja equilibrada, para que possamos desfrutar dela sem nos afastar da tua presença. Tira do nosso coração toda ganância, orgulho ou avareza, e coloca em nós um espírito generoso, para que, assim como recebemos, também possamos dar. Senhor, guarda-nos de negócios enganosos, de decisões precipitadas e de alianças erradas. Dá-nos discernimento para administrar com sabedoria tudo que o Senhor nos confiar. Ensina-nos a semear no lugar certo e no tempo certo, pois sabemos que quem planta com fé colherá com abundância. Assim como está escrito no Salmo capítulo 1, versículos 2 e 3, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Senhor, queremos ser essa árvore frutífera, firmada em Ti, que produz resultado em cada estação. Pai, que a nossa casa seja cheia de provisão, que os armários nunca estejam vazios, que as contas estejam sempre quitadas, que haja sobras para investir, poupar e ajudar ao próximo. Que a nossa prosperidade seja testemunho do Teu cuidado e do Teu poder para aqueles que não creem. E que, ao prosperarmos, nunca nos esqueçamos de que tudo vem de Ti. Que a nossa boca esteja sempre pronta para dizer: foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos prostramos diante da Tua presença, reconhecendo que só o Senhor tem poder para curar plenamente. Tu és o médico dos médicos, aquele que formou o nosso corpo no ventre de nossa mãe, que conhece cada célula, cada fio de cabelo, cada batida do nosso coração. Nada está oculto aos Teus olhos. Antes mesmo que a enfermidade se manifestasse, o Senhor já sabia e já tinha remédio preparado, porque em Ti não há impossíveis. Pai, apresentamos diante de Ti cada pessoa que ora comigo agora e que precisa de um toque de cura. Alguns estão lutando contra dores constantes, outros carregam diagnósticos médicos difíceis, outros aguardam resultados de exames e há também aqueles que, apesar de parecerem saudáveis por fora, carregam enfermidades silenciosas por dentro. Senhor, toca agora em cada um deles com a Tua mão poderosa e cheia de compaixão. Assim como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Eu sou o Senhor que te sara. Nós nos apegamos a essa promessa. Não é o remédio, não é a ciência, não é o médico, embora todos possam ser instrumentos usados por Ti, mas é o Senhor quem traz a cura verdadeira e completa. Pai amado, visita os hospitais agora. Passa pelos corredores, entra nas salas de cirurgia, toca nos leitos onde medicina já não tem solução e mostra que Teu poder é ilimitado. Levanta aquele que está desenganado pelos médicos, renova o fôlego daquele que já perdeu as forças, fortalece os ossos enfraquecidos, restaura órgãos danificados, regenera tecidos destruídos e dá vida nova onde só havia dor. Assim como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós declaramos esta verdade sobre o nosso corpo, alma e espírito. Não aceitamos viver escravos da enfermidade, pois Jesus já levou sobre si toda a dor e todo o sofrimento. Senhor, pedimos também pela cura emocional. Muitos que ouvem esta oração carregam traumas, mágoas profundas, decepções, medos e ansiedade que consomem as forças dia após dia. Cura, Senhor, as feridas invisíveis. Tira o peso da depressão. Quebra o ciclo de pensamentos negativos, restaura o ânimo, devolve o brilho nos olhos e a alegria de viver. Que cada coração abatido receba agora um renovo sobrenatural. E não nos esqueçamos, Pai, da cura espiritual. Há muitos que estão enfermos na fé, cansados de orar, enfraquecidos pelo pecado ou distantes da Tua presença. Toca nessas almas, Senhor, reacende o primeiro amor, renova a chama da oração, restaura a sede pela Tua palavra e quebra todas as correntes espirituais que aprisionam. Assim como está escrito no Salmo capítulo 103, versículos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Hoje, Senhor, te bendizemos e reconhecemos que só Tu podes nos curar por completo. Declaramos, pela fé,
que a doença não terá a última palavra, que o medo não terá domínio, que o desânimo não vencerá. Declaramos que viveremos para testemunhar a tua glória, para contar ao mundo que tu és um Deus vivo que cura e restaura. E, ao recebermos essa cura, prometemos usar a nossa vida e as nossas forças para te servir, para espalhar o teu amor e para lembrar a todos que nada é impossível para o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante de ti para clamar pela tua libertação. Tu és o Deus que quebra correntes, que despedaça grilhões, que abre portas de prisões, que tira os cativos da escuridão para a luz. Pai, nós cremos que não há prisão tão forte que o Senhor não possa abrir, não há cadeia tão pesada que o Senhor não possa quebrar, não há jugo tão opressor que o Senhor não possa destruir. Assim como está escrito no Salmo capítulo 34 e versículo 17, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Hoje levantamos a nossa voz, confiando que o Senhor está nos ouvindo e que o teu braço poderoso está se estendendo para nos livrar. Pai amado, colocamos diante de ti todas as áreas da nossa vida que precisam de libertação. Libertação de vícios, de dependências que aprisionam o corpo e a mente. Libertação de pensamentos negativos, de padrões de comportamento que nos afastam de ti. Libertação de relacionamentos abusivos, de alianças que não vêm da tua vontade. Libertação do medo, da ansiedade, da insegurança e da opressão espiritual. Senhor, declaramos que toda a obra do inimigo contra a nossa vida está desfeita em nome de Jesus. Que todo o espírito de confusão, desânimo, divisão e destruição seja expulso agora. Que as portas que o inimigo fechou sejam abertas pelo teu poder. Que a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa mente e o nosso coração sejam lugares de paz, santidade e presença do Senhor. Assim como está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, nós cremos nesta verdade e declaramos que a nossa liberdade está no sangue de Jesus. Não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais sob a condenação, não carregamos mais os fardos que não nos pertencem. Senhor, entra nas profundezas da nossa história e corta todo o laço que foi feito com o mal, consciente ou inconscientemente. Cancela, em nome de Jesus, toda palavra de maldição lançada contra nós, toda sentença injusta, todo decreto maligno, toda herança espiritual que não vem de ti. Lava-nos completamente no teu sangue e nos enche com teu Espírito Santo. Assim como está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Senhor, proclamamos que hoje é dia de libertação, que hoje é dia de restauração, que hoje é dia de vitória. Pai, tira de nós todo o peso e toda a carga que o inimigo colocou. Abre o nosso entendimento para discernir as armadilhas e fortalece-nos para resistir a toda tentação. Que o nosso espírito esteja firme, que a nossa mente esteja limpa e que o nosso coração esteja alinhado com a tua vontade. Declaramos, pela fé, que a nossa vida pertence somente a ti. Não viveremos mais sob o domínio do medo ou da opressão. Caminharemos livres, cheios de coragem e esperança, para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor Deus Altíssimo, nos aproximamos de ti neste momento para clamar pela tua proteção sobre nossas vidas. Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro, a torre forte que nos guarda no dia da angústia. Pai, reconhecemos que, sem a tua mão nos protegendo, somos vulneráveis, mas quando estamos debaixo das tuas asas, nenhum mal pode nos tocar. Assim como está escrito no Salmo capítulo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Hoje, Senhor, declaramos que escolhemos habitar no teu esconderijo, confiando que tu és o nosso protetor. Pai, guarda-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos de acidentes, de doenças contagiosas, de assaltos, de violências e de todas as armadilhas que o inimigo possa tentar contra nós. Que, ao sairmos de casa e ao voltarmos, a tua mão esteja sobre nós, guiando cada passo, desviando-nos de todo o mal e impedindo que qualquer plano maligno prospere. Assim como está escrito no Salmo capítulo 121, versículos 7 e 8,
O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, nós nos apegamos a esta promessa e pedimos que o teu cuidado esteja sobre a nossa família, nossos amigos e todas as pessoas que amamos. Senhor, coloca sobre nós a tua armadura espiritual, como está escrito em Efésios capítulo 6, para que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes. Coloca o capacete da salvação para proteger a nossa mente, a couraça da justiça para guardar o nosso coração, o cinturão da verdade para nos manter firmes, o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo, a espada do Espírito que é a tua palavra, e as sandálias do Evangelho da paz para que possamos andar seguros em qualquer caminho. Pai amado, também te pedimos que guardes a nossa vida espiritual. Protege-nos contra falsas doutrinas, contra enganos sutis e contra a frieza espiritual. Mantém-nos firmes no amor por ti vigilantes em oração. Senhor, que a nossa casa seja um território protegido pelo teu poder. Que todo espírito de contenda, discórdia e divisão seja expulso, e que a tua paz reine em cada cômodo. Que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, como está escrito no Salmo capítulo 34. E versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Declaramos, pela fé, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa defesa e o nosso protetor fiel. Se você crê que Deus é o seu protetor e que Ele está guardando a sua vida hoje, escreva "Eu confio no Senhor" nos comentários e declare essa fé publicamente. Senhor Deus de toda glória, hoje paramos tudo para te agradecer. Antes mesmo de pedir qualquer coisa, queremos levantar um clamor de gratidão, porque reconhecemos que cada detalhe da nossa vida é resultado do teu amor e cuidado. Tu és o Deus que nunca nos abandona, que caminha ao nosso lado em cada estação, que nos sustenta mesmo quando não percebemos. Pai amado, te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado pelo fôlego que respiramos, pelo coração que continua batendo, pela saúde que temos e até mesmo pela força que o Senhor nos dá para enfrentar os dias difíceis. Obrigado pela nossa família, pelos amigos, pelas pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho para nos apoiar e fortalecer. Assim como está escrito no Salmo capítulo 100, versículo 4, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Hoje entramos na tua presença não apenas com súplicas, mas com um coração cheio de louvor. Obrigado, Senhor, pelo alimento diário, pela roupa que vestimos, pelo teto que nos abriga. Obrigado pelas portas abertas e também pelas portas fechadas, pois sabemos que até as negativas do Senhor são proteção para nós. Obrigado pelas oportunidades, pelos livramentos que nem percebemos, pelas vezes em que o Senhor nos poupou de perigos ocultos. Pai, também te agradecemos por nos ouvir. Quantas vezes chegamos diante de ti chorando, confusos, e o Senhor nos respondeu com paz e esperança. Obrigado pelas orações respondidas, pelos milagres que já vivemos, pelas promessas que ainda vão se cumprir. Assim como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, nós entendemos que a gratidão não depende das circunstâncias, mas a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que nos alimenta e nos guia. Obrigado pelo Espírito Santo, que nos consola e nos ensina. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, que entregou a própria vida para que pudéssemos ter vida eterna. E, acima de tudo, Senhor, obrigado por nos amar com um amor que não falha, que não muda e que nunca acaba. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando erramos, o Senhor nos levanta e nos restaura. Declaramos, com todo o nosso coração, que somos gratos não apenas pelo que o Senhor faz, mas principalmente por quem o Senhor é. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de gratidão, para que outros vejam e glorifiquem o teu nome. Senhor Deus de amor e fidelidade, hoje levamos a nossa voz para falar sobre a esperança que encontramos em Ti. Em um mundo cheio de incertezas, notícias ruins e corações aflitos, Tu és a nossa âncora segura, o ponto firme onde podemos descansar. Pai, sabemos que a nossa esperança não está em pessoas, circunstâncias ou recursos humanos, mas única e exclusivamente no Senhor, que é eterno e imutável.
Assim como está escrito em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Senhor, nós desejamos ser essa árvore. Mesmo quando a vida parece seca e sem saída, queremos continuar firmes, com raízes profundas no teu amor e na tua fidelidade. Pai amado, muitas vezes as tempestades da vida tentam roubar a nossa esperança. As perdas, as decepções, as esperas prolongadas, as portas fechadas e as batalhas internas podem nos fazer pensar que não há mais solução. Mas hoje escolhemos crer que, enquanto o Senhor existir, e o Senhor é eterno, sempre haverá esperança. Senhor, coloca no coração daquele que está cansado a certeza de que os planos do Senhor são maiores do que qualquer frustração. Restaura a fé daquele que já pensou em desistir. Renova as forças daquele que está no limite. Mostra que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, o Senhor ainda está trabalhando em nosso favor. Assim como está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 3. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Pai, pedimos que teu Espírito Santo nos encha agora. Que ele nos capacite a ver além do momento presente, a olhar para o futuro com confiança e a esperar com paciência o cumprimento das tuas promessas. Senhor, ajuda-nos a manter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim como Pedro caminhou sobre as águas quando olhou para o Mestre, queremos andar sobre as circunstâncias olhando para ti. Não queremos ser dominados pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida, mas guiados pela esperança viva que vem da tua palavra. Pai, dá-nos coragem para sonhar novamente, para acreditar que o melhor ainda está por vir, para levantar todos os dias com a expectativa de que o Senhor fará grandes coisas. E mesmo quando o cumprimento da promessa parece demorado, que possamos permanecer confiantes, certos de que o teu tempo é perfeito. Senhor, que a nossa esperança seja tão forte que contamine aqueles ao nosso redor, que possamos falar palavras que levantem, que encorajem e que inspirem outros a acreditar também. Assim como está escrito em Lamentações capítulo 3, versículos 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai, hoje trazemos à memória tudo o que já vivemos contigo e renovamos a certeza de que o Senhor continua sendo o mesmo. Declaramos que a nossa esperança está viva, porque está firmada no Deus vivo. Nenhuma circunstância poderá apagar a luz que o Senhor acendeu em nosso interior. Esperaremos com paciência, crendo que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor Todo-Poderoso, nesta oração queremos declarar que a nossa confiança está totalmente em Ti. Em um mundo onde as certezas humanas se desfazem tão rapidamente, escolhemos colocar a nossa segurança não em riquezas, posições ou habilidades, mas no Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pai amado, sabemos que confiar em Ti é mais do que dizer palavras bonitas em oração, é entregar de fato o controle da nossa vida, acreditar que Teu caminho é melhor do que o nosso, mesmo quando não entendemos cada passo. Por isso, nesta hora, abrimos mão da nossa própria vontade para nos render totalmente à Tua direção. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pai, nos ensina a não depender da nossa própria lógica, mas a confiar que o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Senhor, reconhecemos que muitas vezes somos tentados a duvidar. As tempestades da vida vêm, os problemas se multiplicam, as respostas parecem demorar e o coração humano se agita. Mas queremos aprender a descansar em Ti, a esperar com fé e a acreditar que, mesmo quando não vemos nada acontecendo, o Senhor está agindo nos bastidores. Pai, fortalece aquele que está fraco na fé, que está quase desistindo de orar porque não vê mudanças. Mostra que o Senhor é fiel e nunca falha. Aumenta a confiança daquele que teme o futuro, que carrega incertezas e preocupações. Tira o peso do medo e coloca no lugar. Dê-lhe uma paz que excede todo o entendimento.
Assim como está escrito no Salmo capítulo 37, versículo 5. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Senhor, hoje entregamos a Ti os nossos sonhos, nossos planos, nossas batalhas e até os nossos medos. Tudo está nas Tuas mãos, e sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai amado, ajuda-nos a lembrar das vezes em que o Senhor já nos salvou, já nos livrou e já nos surpreendeu com milagres. Que as memórias dos Teus feitos aumentem a nossa confiança para o que ainda está por vir. Senhor, queremos ter a mesma fé que Davi teve ao enfrentar Golias, confiando não na espada ou no escudo, mas no Deus que dá a vitória. Queremos ter a mesma confiança que Daniel teve na cova dos leões, sabendo que o Senhor tem poder para fechar a boca do perigo. Queremos ter o mesmo descanso que Jesus teve, dormindo no barco em meio à tempestade, porque ele sabia que estava seguro nos braços do Pai. Assim como está escrito no Salmo capítulo 56, versículo 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Senhor, mesmo quando a nossa carne fraquejar, que o nosso espírito continue firme, lembrando que o Senhor é a rocha inabalável. Declaramos, com toda certeza, que não seremos abalados, porque a nossa confiança não está no que vemos, mas no Deus que tudo pode. E mesmo quando não entendermos o caminho, escolheremos seguir crendo que o Senhor está nos conduzindo para o melhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos aproximamos de Ti com corações sedentos, buscando uma verdadeira renovação espiritual. Pai, sabemos que muitas vezes nos deixamos levar pela rotina, pelo cansaço, pelos problemas, até pelas distrações do mundo, e acabamos sentindo o coração pesado, a fé enfraquecida e o espírito cansado. Hoje queremos que o Teu Espírito Santo renove cada parte da nossa vida, trazendo vigor, alegria e paz. Assim como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, queremos ser essas pessoas que esperam em Ti, que recebem força nova, que se levantam para caminhar com coragem e determinação, mesmo diante das dificuldades. Pai amado, renova o nosso coração. Lava todo o ressentimento, perdoa nossas falhas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram. Remove toda amargura, todo rancor e toda tristeza que impedem a nossa comunhão contigo. Que possamos sentir a leveza de um espírito restaurado e a alegria de uma fé viva e ativa. Senhor, renova nossa mente. Liberta-nos de pensamentos negativos, dúvidas, confusões e medos. Que a nossa mente esteja centrada na Tua palavra, nos Teus propósitos, na verdade que liberta. Ensina-nos a pensar como Tu pensas, a discernir como Tu discernes e a agir segundo a Tua vontade. Pai, renova o nosso espírito. Que o nosso interior seja inflamado pelo amor de Cristo, pela coragem do Espírito Santo e pela esperança das promessas divinas. Que cada dia seja uma oportunidade para crescer espiritualmente, para servir com alegria, para testemunhar com ousadia e para andar em santidade diante de Ti. Assim como está escrito em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e observeis os meus juízos, e os executeis. Senhor, clamamos por esse coração novo, por esse espírito renovado, pela presença constante do Teu Espírito Santo em nossa vida. Pai amado, ajuda-nos a deixar para trás tudo aquilo que nos afasta de Ti, hábitos, pensamentos, atitudes e relações que não edificam. Que possamos caminhar limpos, purificados e cheios da Tua luz, irradiando amor, paz e bondade para aqueles ao nosso redor. Senhor, que a cada amanhecer sintamos a renovação de nossas forças, a renovação da fé, a renovação do compromisso com a Tua palavra e a renovação do desejo de servir. Que, mesmo diante das lutas, continuemos firmes, sabendo que a Tua presença nos fortalece e que a Tua mão nos sustenta. Declaramos que estamos sendo renovados, Senhor, e que essa renovação não é apenas para nós, mas para que possamos ser canal de bênção e transformação na vida de outros. Que a Tua glória seja revelada em nós e através de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao final desta oração, mas o nosso coração continua cheio de gratidão e louvor. Pai,
Queremos agradecer por cada momento deste dia, por cada capítulo da nossa vida que o Senhor tem conduzido com amor e fidelidade. Obrigado por nos ouvir, por nos sustentar, por nos dar esperança, força e direção em todos os momentos. Pai amado, te louvamos porque mesmo diante das dificuldades, tu permaneces fiel. Te louvamos porque cada bênção, cada milagre, cada livramento é prova do teu cuidado conosco. Te louvamos porque o teu amor é imutável, porque o teu poder não tem limites, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Assim como está escrito no Salmo capítulo 103, versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Senhor, nós te bendizemos de todo o coração, lembrando de cada benefício, de cada livramento e de cada manifestação do teu amor em nossas vidas. Pai, encerramos este momento na certeza de que nada do que oramos hoje foi em vão. Que todas as bênçãos que pedimos, saúde, prosperidade, libertação, proteção, renovação espiritual, se manifestem segundo a tua perfeita vontade. Que a fé que plantamos em nosso coração floresça, que a esperança se fortaleça e que o amor por ti pelo próximo se multiplique em nós. Senhor, pedimos também que este momento de oração transforme a nossa vida, que possamos sair daqui cheios de coragem para enfrentar qualquer desafio, cheios de sabedoria para tomar decisões, cheios de fé para perseverar e cheios de amor para servir. Que cada palavra desta oração permaneça viva em nosso coração, guiando nossos passos e fortalecendo a nossa fé. Pai, que possamos continuar a caminhar firmes, sabendo que o Senhor nos guarda, nos protege e nos conduz por caminhos de justiça, paz e prosperidade. Que o nosso espírito continue aceso com a tua luz, que a nossa mente permaneça focada na tua verdade e que o nosso coração continue sempre grato e alegre. Assim como está escrito em Salmo capítulo 150, versículos 1 e 6. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Senhor, com tudo que temos e somos, te louvamos e glorificamos. Que cada batida do nosso coração seja um louvor a ti. E agora, Senhor, encerramos esta oração confiantes de que teu Espírito continua conosco, que o teu poder nos sustente, que a tua presença nos acompanhe e que a tua paz permaneça sobre nós hoje e sempre. Se você sentiu a presença de Deus nesta oração e deseja declarar a sua fé, escreva amém nos comentários e compartilhe essa bênção com outras pessoas, para que mais vidas sejam tocadas pelo poder do Senhor.